Apesar de 2/3 do planeta ser água, se você levar em consideração que a grande parte é salgada, e se você fizer um percentual, você vai ver que menos de 2,5% é água doce. Então é isso que tem para ser bebido. E essa água doce, infelizmente, a grande maioria está contaminada. A maioria dos rios, por exemplo, está contaminada. Então, no fim, sobra muito pouco. Tem lugar no mundo que já não tem mais água para beber. A água é o nutriente mais abundante que tem no corpo. Deveria ser a primeira aula na faculdade de medicina, deveria ser sobre água. Mas, infelizmente, nós médicos, a 99,99% ou mais, não entende absolutamente nada sobre água. É só você procurar, estudar, que você vai ver que é impressionante o que existe sobre água publicado no mundo, e todo médico deveria ser um especialista em água, porque é o mais abundante nutriente que existe no corpo. Dr. Batman Gelid, que era um médico iraniano, que estudou na Escócia, que fez medicina na Inglaterra, e em 1979 ele voltou para o Irã, e por questões políticas ele foi condenado a 31 meses de prisão. Então ele entrou na prisão, lá tinha mais de 3.000 prisioneiros, e ele era o único médico lá. E eles pediam a ele ajuda. E como ele não tinha remédio nenhum, a única coisa que ele tinha era água e sal, ele começou a tratar os prisioneiros com água e sal, e, para surpresa dele e de todo mundo, eles começaram a melhorar. E ele se empolgou tanto com esse assunto que, quando terminaram os 31 meses dele, ele fez uma solicitação, acho que isso é único na história, de ficar preso mais 4 meses, porque ele era um preso político, para ficar preso mais 4 meses para terminar os trabalhos dele com relação à água. Com esses trabalhos que ele fez durante esse período, esses 35 meses, ele foi capaz de escrever 6 livros, ele se mudou para os Estados Unidos e, durante o resto da vida, ele mostrou para o mundo a importância da ação terapêutica da água. O nosso corpo tem mais ou menos 70% de água. Eu digo mais ou menos porque, primeiro, depende da idade. Um recém-nascido tem mais de 80% de água. Um indivíduo de 100 anos de idade está desidratado, porque a gente envelhece e desidrata, a ruga vem da desidratação, ele chega a ter pouco mais de 60% de água. Na média, 70%. Mas você também tem que levar em consideração que órgão você está falando. Você está falando de um dente, você está falando de um osso, você está falando do sangue, você está falando do fígado, você está falando do cérebro. Então, cada órgão tem uma concentração de água diferente. Nós temos a água que está dentro da célula, nós temos a água que está no intestício e nós temos a água que está dentro dos vasos sanguíneos. Quando ocorre uma desidratação, 66% da desidratação ocorre intracelular, 26% ocorre no intestício e só 8% ocorre no vaso. Então, às vezes a desidratação já é grave, mas ela ainda não se manifestou no vaso. O que o Dr. Batman Gelid mostrou, que são 4 premissas que estavam erradas. Primeiro, que quem está desidratado tem boca seca. Segundo, que a água é apenas um solvente. Terceiro, que quem está desidratado tem sede. Quer dizer, isso aí ele mostrou que não é bem assim. A coisa não é exatamente desse jeito. Você pode ter desidratação e não ter boca seca. Você pode ter desidratação e não ter sede. E à medida que você envelhece, você vai perdendo essa habilidade de ter sede. Então a gente encontra muita gente idosa desidratada, porque ela está esperando ter sede para beber água. E como isso não acontece, a pessoa não tem mais sede, e muitas vezes, como o centro da sede e o centro da fome são muito próximos um do outro,
Tem umas que confundem sede com fome e fica pensando que tem fome e fica comendo, comendo, comendo e a fome não passa. E essas pessoas deveriam tomar um copo d'água primeiro. Aí essa fome, entre aspas, desapareceria. Então esse é o problema.